Salve rapaziada, eu sou o Enzo e está começando mais um vídeo do canal. Hoje, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês as 10 transferências mais caras da história do futebol brasileiro para o exterior. Ou seja, de um jogador que saiu daqui do Brasil e foi para a Europa, para a China, para o Japão, sei lá para onde foi, as 10 contratações as 10 vendas mais caras feitas para clubes do exterior, feitas por clubes brasileiros. E eu vou trazer para vocês tudo isso no vídeo de hoje também, demorou? E também já vou dizendo, caso for novo no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha também para a pessoa no canal e não esquece do like também, demorou? Então, bora pro vídeo, espero que você goste. Vou te dando início aqui ao vídeo então. Vou começar falando aqui da 10ª contratação, aí da 9ª, 8ª e por aí vai, da 10ª até a primeira contratação. E a 10ª contratação mais cara, a 10ª venda mais cara de um clube brasileiro foi o time do Flamengo, que vendeu o meio atacante, o Renier, para o time do Real Madrid em início de 2020 pelo valor de 30 milhões de euros. O Renier que surgiu mais ou menos naquele Mundial, não era Mundial, acho que eram alguns amistosos da seleção brasileira sub-17, onde ele foi muito bem, chamou muita atenção e subiu. Ele já estava fazendo a transição das categorias de base para o time profissional do Flamengo, e aí ele veio que virou uma espécie de 12º jogador daquele time do Flamengo, que foi campeão brasileiro e também campeão da Libertadores. E ele foi meio que um 12º jogador, porque ou sempre entrava nos jogos no decorrer da partida, ou acabava atuando entre os titulares daquele time do Flamengo, e ele foi vendido pelo valor de 30 milhões de euros. Logo na sua primeira temporada já foi emprestado para o time do Borussia Dortmund. Nessa primeira temporada lá no time do Borussia ele vai ficar por empréstimo de 2 anos, pelo menos é o que se espera. Porque nessa primeira temporada ele não foi muito bem, ficou durante um bom tempo no banco, acho que não chegou a fazer 10 partidas pelo time do Borussia. Nessa segunda temporada está acontecendo a mesma coisa até o momento da gravação desse vídeo, eu estou gravando esse vídeo no dia 16 de setembro. Então até o momento da gravação desse vídeo, ele praticamente não é nem relacionado para os jogos do time Borussia Dortmund. E às vezes saem algumas especulações aqui, umas especulações ali, dizendo que o time do Borussia Dortmund quer meio que devolver o Renier para o time do Real Madrid, ou que o time do Real Madrid quer trazer logo de volta o Renier, porque o time do Borussia não dá espaço para ele, alguma coisa assim. Então, sempre aparece uma movimentação aqui ou uma outra movimentação ali, dizendo que o Renier pode sair do time do Borussia Dortmund, ou ser novamente emprestado, ou voltar para o time do Real Madrid e começar a atuar por lá também. E a 9ª contratação mais cara foi a 9ª contratação, ó. Estou tão acostumado a falar contratação. A 9ª contratação, ó, eu dei uma engasgada e também já estava falando errado de novo. A 9ª venda mais cara de um clube brasileiro foi o time do São Paulo, que vendeu o atacante Denilson, sim, aquele mesmo jogou Copa 98 e também de 2002 para a seleção brasileira, que foi vendido para o time do Real Betis, quando aquele time do Real Betis fez algumas boas contratações, trouxe o Marco Assunção depois, lá o brasileiro que jogou pelo time do Palmeiras, jogou na Roma, jogou também na seleção brasileira, que ele foi vendido para o time do Real Betis pelo valor de 31 milhões e meio de euros. Essa, pelo que eu estava lendo, foi a venda mais cara líquida feita por um clube brasileiro. Líquida no sentido de, tipo, acho que todo o valor que foi da venda, os 31 milhões e meio de euros, foi para o time do São Paulo. E também teve, na época, bateu recordes essa contratação do Denilson. E também ficou durante um bom tempo sendo a venda mais cara de um clube brasileiro. E logo depois vieram outras contratações aí que eu vou dizer para vocês daqui a pouco. Bom, e a 8ª venda mais cara aqui de um clube brasileiro foi a venda do time do Internacional vendendo o meio Oscar, o Oscar que fez aquele único gol do 7-1 lá em 2014, saindo do time do Internacional, indo para o time do Chelsea pelo valor de 31,9 milhões de euros. E para quem não sabe, ele foi revelado pelo time do São Paulo, começou a jogar bem pelo time do São Paulo, mas ele teve uma treta lá que até hoje ninguém entende muito bem o que aconteceu. Que ele foi para o time do Internacional, acabou não fazendo muitos jogos porque logo já chamou atenção, e o time do Chelsea ofereceu esses praticamente 40 milhões de euros aí para contratar o Oscar que foi realmente bem pelo time do Chelsea, mas logo após aquela Copa do Mundo de 2014 do 7-1, onde ele ficou bastante marcado, não só ele, né, mas aquela seleção inteira ficou bastante marcada, e ele se transferiu para o time da China, que era o Xangai é ainda o Xangai SPG, que era inclusive o time onde o Hulk estava jogando lá na China. Bom, gente, eu tô tendo que gravar essa parte do vídeo aqui porque acabou bugando o áudio, então se vocês verem que tem alguma coisa diferente, foi só porque eu tive que regravar, porque eu peguei o celular e tal, tirei o tripé, então eu tive que recolocar tudo de volta para regravar essa parte para vocês, que são apenas umas 3 posiçõezinhas. A 7ª contratação a 7ª venda mais cara da história do futebol brasileiro foi o Gabriel Jesus saindo do time do Palmeiras, indo para o time do Manchester City em 2016 pelo valor de 32,7 milhões de euros. Ele que recebeu aquela famosa ligação do Pepe Guardiola, com o Pepe Guardiola dizendo, ó, Gabriel Jesus, cola aí pra nós, e depois lá na coletiva, quando o Gabriel Jesus foi oficializado, o Guardiola falou assim, a gente comprou, como é que ele falou?
Resumidamente, ele falou que se a gente comprou o Gabriel Jesus, a gente comprou gols. Então, né, ele já chegou com uma responsabilidadezinha. Na estreia já chegou jogando muito bem, tanto que teve até aquele meme lá do Agüero, que logo que o Gabriel Jesus faz o gol, aparece o Agüero assim, ó, moscandão lá no banco de reservas, meio que assustado e tal. O Gabriel Jesus nesse tempo de Manchester City foi realmente sim muito bem, e tá realmente indo muito bem agora. A temporada passada não foi tanto, mas nessa já iniciou a temporada muito bem, fazendo uma função diferente do que ele estava acostumado, atuando mais como um ponta-direita do que como um atacante centralizado, e ele está realmente exercendo essa função muito bem. Bom, em sexto lugar aqui, falando também falando agora, né, sobre o meio-campista brasileiro, o meio-campista Lucas Paquetá, que saiu do time do Flamengo em 2018, eu acho, para o time do Milan pelo valor de 35 milhões de euros, melhor dizendo. Eu acho que eu devo ter falado contratação. Se eu falar muitas vezes contratação, quer dizer vendas, porque eu estou sempre acostumado a falar contratação, mas no vídeo de hoje é em relação a vendas. Então, se eu falar contratação, considerem vendas. Lucas Paquetá, que ficou, acho que mais ou menos umas 2 temporadas pelo time do Milan, alternou entre bons e maus momentos. Surgiu até um boato que ele tinha tretado com o Ibrahimovic, logo que ele chegou. Não tretado de tipo que queria sair na porrada, de discussão, mas naquele tipo, eu disse isso, não disse isso, que não sei o que e tal, essas tretinhas aí de jogadores. Tanto que foi vendido para o time do Lyon e já tá jogando a sua segunda temporada, onde inclusive melhorou seu rendimento e voltou a ser convocado para a seleção brasileira e está realmente jogando muito bem, é um dos principais jogadores da nossa seleção brasileira hoje em dia. E no time do Milan, essas últimas duas temporadas que ele ficou no time do Milan, ele não foi bem, se transferiu para o time do Lyon e começou a jogar bem, tanto que voltou a ser convocado. Em quinto lugar aqui, um jogador que eu nunca vi muita coisa nele, com todo respeito a ele, tem convocação para a seleção brasileira, ganhou títulos, ganhou Copa América, mas eu nunca achei grande coisa. Que eu estou falando sobre o meio-campista brasileiro que saiu do time do Grêmio, foi para o time pro time do Barcelona, o Arthur. O Arthur, que foi vendido pelo valor de mais ou menos uns 40 milhões de euros em 2018, saindo do time do Grêmio e indo para o time do Barcelona, mas eu nunca achei que ele fosse grande coisa, realmente não achava que ele fosse bem, eu realmente não achava que ele iria bem pelo time do Barcelona, e foi praticamente dito e feito. Não foi bem pelo time Barcelona, ficou mais ou menos umas 2 temporadas e chegou com a expectativa de ser o substituto do Iniesta ou do Xavi. E não foi nada disso, tanto que foi vendido na outra temporada, no começo da outra temporada, para o time da Juventus, mas também não foi muito bem, foi vendido acho que por uns 60 e pouco, 70 milhões de euros ali. Também não foi muito bem, não alternou ele chegou nem a alternar entre bons e maus momentos, porque não teve nenhum momento que a gente fala assim, nossa, agora o Arthur tá jogando bem. Não teve nenhum momento desse, ele realmente não conseguiu jogar muito bem pelo time da Juventus. E até o momento também não vem jogando pelo time da Juventus, a Juventus que já jogou pela Champions League, já jogou pelo Campeonato Italiano também. E o Arthur, pelos jogos que eu vi até o momento de agora, não conseguiu jogar, não sei se ele está lesionado ou não, mas que realmente no time da Juventus até agora não conseguiu jogar muito bem, é verdade. Bom, indo para o quarto lugar agora, também o brasileiro, o atacante brasileiro, o Lucas. O Lucas que saiu do time do São Paulo em 2012, indo para o time do PSG pelo valor de 43 milhões de euros. Essa também que foi a contratação durante um bom tempo, a venda mais cara de um clube brasileiro, que foi durante um bom tempo a venda mais cara, e aí logo depois vieram outros jogadores, que são os próximos que eu vou falar daqui a pouco. Mas ele ficou durante um bom tempo sendo a venda mais cara, e foi vendido por 43 milhões de euros para o time do PSG em 2012, como eu já disse. E ele ficou um bom tempo no time do PSG, teve bons momentos no time do PSG, ganhou não sei quantos campeonatos franceses lá, e há mais ou menos umas 2 temporadas e meia, algumas mais ou menos 3 temporadas mais ou menos, se transferiu para o time do Tottenham, onde alterna entre titularidade e reserva, mas muitas das vezes é um jogador muito importante para o time do Tottenham, tanto que naquela semifinal contra o time do Ajax ele marcou aqueles 3 gols que deu a classificação para o time do Tottenham. Entrando agora no pódio em terceiro lugar, uma venda bem mais recente aqui, que foi a venda do atacante brasileiro, o Rodrigo, lá para o time do Real Madrid. O Rodrigo, que foi vendido pelo valor de 45 milhões de euros, saindo do time do Santos, indo para o time do Real Madrid. Ele que inclusive ontem, eu estou gravando esse vídeo, já disse no dia 16 de setembro, ele que ontem no dia 15 fez um dos gols, fez o gol que deu a vitória para o time do Real Madrid contra a Inter de Milão na Champions League. Ele que surgiu mais ou menos como que eu posso dizer, não vou dizer que num relance, mas meio que surgiu tipo, começa a jogar aí, vamos ver como é que você vai, que foi mais ou menos lá com o Jair Ventura em 2018, foi em 2018, foi em 2018 que ele foi vendido, mais ou menos ali no início do Campeonato Paulista, que ele entrou porque o Bruno Henrique teve aquela lesão no olho e ficou o ano inteiro sem jogar, e o Rodrigo entrou e deu conta do recado e conseguiu jogar muito bem pelo time do Santos, tanto que foi vendido pelo valor de 45 milhões de euros. E já vou emendando aqui a segunda colocação também, que é do mesmo valor da venda do Rodrigo,
que é o Vinícius Júnior, que poderia ter ficado ou em segundo ou em terceiro, o Rodrigo em segundo, o Vinícius Júnior em terceiro, tanto faz a posição, que o Vinícius Júnior também foi vendido pelo valor de 45 milhões de euros. A diferença do Rodrigo para o Vinícius Júnior é um ano de diferença. Acho que o Vinícius Júnior está com 21 ou é 20, e o Rodrigo está com 19 ou é 20. Não tenho muita certeza, eu acho que o Rodrigo tem 20 e o Vinícius Júnior já tem 21 anos. O Vinícius Júnior, que também surgiu, ele foi vendido antes mesmo de estrear pelo profissional. A gente não sei se estrear, mas ele nunca foi titular unânime naquele time do Flamengo. Tanto que foi vendido pelos 45 milhões de euros e tinha muita dúvida se ele realmente conseguiria jogar bem pelo time do Real Madrid. Ele já está na sua terceira ou quarta temporada já pelo time do Real Madrid. Teve que assumir uma responsabilidade muito grande logo de cara, tanto que meio que demorou um pouquinho para realmente estourar e falar, tipo, ó, agora o Vinícius Júnior está pronto para ser titular. Eu acho que isso vem vindo desde a temporada passada, onde ele conseguiu jogar mais, fez mais gols, deu mais assistências. Tanto que nessa temporada agora, a temporada 2021, ele já iniciou a temporada jogando muito bem, jogando bem pela seleção brasileira, apesar de ter sido sacrificado ali para jogar meio que como segundo lateral esquerdo lá naquele jogo contra o Chile. Ele está sendo um dos principais jogadores do time do Real Madrid. Até o momento da gravação desse vídeo foram 4 jogos, ele já marcou 4 gols. E também fora as assistências, que ele também tem dado muitas. Bom, e a venda mais cara agora de um clube brasileiro, acho que todo mundo já sabe aí, que foi a saída do Neymar do time do Santos, indo para o time do Barcelona pelo valor de 88,4 milhões de euros. A gente sabe que o valor foi esse ali mais ou menos. Mas o valor que o Santos recebeu, a gente não tem muita certeza. Porque não foi esses 88,4 milhões de euros que o Neymar não, né? Que o time do Santos recebeu. Porque por conta de problemas lá com imposto, com o governo, com isso, com aquilo, o Santos acho que não recebeu nem 20 milhões de euros por conta dessa venda. Porque ficou um dinheiro preso não sei onde, aí um dinheiro quase que veio, aí não veio, que não sei o que, mas o Santos, a venda foi de 88,4 milhões de euros. Agora, quanto que o Santos recebeu, quanto que tal empresário recebeu, tanto que o pai do Neymar recebeu, sei lá, aí ninguém realmente sabe, porque né, até hoje o Santos não recebeu esse valor total de 88,4 milhões de euros. O Neymar no time do Barcelona, campeão de Champions League, La Liga, Copa do Rei, Supercopa da Espanha. Foi muito bem, o do Neymar considera ele não um ídolo, mas um jogador muito importante para a história do time do Barcelona e também fora que formou o melhor trio da história do futebol, o famoso MSN, Messi, Neymar e o Suárez. E agora já está aí no time do PSG, já vai fazer acho que a 5ª temporada dele já pelo time do PSG. Foi vendido por 222 milhões de euros, a venda mais cara da história do futebol. Então, ele foi a venda mais cara de um clube brasileiro e também a venda mais cara da história do futebol. 88,4 milhões de euros e a outra 222 milhões de euros. Agora que eu parei para pensar nisso. E vou emendando aí para você, Minhaus. Minhaus, para você, dessas contratações aqui, qual delas foi a melhor? Por exemplo, qual desses jogadores que conseguiu jogar melhor pelo time que foi contratado? Meu, se eu cheiro a do Neymar que seria melhor, meu, acho que tirando a dele, então você, a do Denilson, que foi pro time do Real Betis, ou a do Gabriel Jesus ainda, meu, porque o Gabriel Jesus já tá um bom tempo no time do Manchester City e tá jogando bem, mas sem dúvida, a melhor seria a do Neymar, mas tirando ele, acho que a do Denilson e também do Gabriel Jesus. Ó, Minhaus, vou ter que concordar com você, mas é porque essas aí já aconteceram faz mais um tempo e os jogadores já estão no seu clube há mais um tempo, então eu realmente concordo. Em questão de tempo, de jogar, tá, essas coisas, o Gabriel Jesus e o Denilson realmente foram as melhores. Mas também agora o Vinícius Júnior como que eu posso dizer, tá assumindo um protagonismo a mais lá no time do Real Madrid, então também já tá conseguindo jogar melhor essas coisas, então até o momento foi sim uma boa contratação. O do Rodrigo, alterna entre bons e maus momentos, um tempo fica mais no banco, aí depois começa a jogar bem e tal, não sei o que. Todo início de Champions League, o Rodrigo vai bem. Só vocês repararem aí, todo início de Champions League, o Rodrigo vai bem para o time do Real Madrid. Outra também, deixa eu dar uma analisada. Renier não foi tão bem até agora, porque mal jogou, acho que nem jogou pelo time do Real Madrid, dele eu já citei. O Lucas no time do PSG foi bem também, então dá pra citar, mas acho que realmente são essas mesmos. O Paquetá no Milan realmente não muito. O Oscar no time do Chelsea foi bem sim, ganhou, acho que ele não chegou a ganhar a Champions League em 2012, acho que ele chegou depois daquele título, mas ganhou Premier League, ganhou o campeonato, eu ia falar Premier League, campeonato inglês, mas é a mesma coisa, ganhou Premier League, então também eu acho que em questão de tempo, de realmente ter jogado mais tempo, acho que foi o Gabriel Jesus e o Denilson, eu acho que também pode incluir o Oscar nessa. Bom, gente, vou no vídeo por aqui, espero que tenham gostado, se gostaram, inscreve no canal, ativa o sininho também para perder nenhum vídeo, comenta, compartilha também para você no canal e não esqueça do like também, demorou? Volta para assistir um outro vídeo caso você não tenha assistido, tá sempre passando os cardzinhos aqui em cima aí que eu deixo de vídeos sugeridos caso algum de vocês queiram assistir também, demorou? Volta aí para assistir os outros vídeos também, demorou? Então, um grande abraço para vocês, falou e fui!